Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para a nossa terceira aula, que trata justamente dos efeitos diretos e os chamados efeitos limitados. Esta aula aqui, na verdade, ela é dividida em duas videoaulas. Nesta primeira, nós vamos falar dos efeitos diretos. E na próxima videoaula, vamos continuar, tratando dessa questão dos efeitos, e aí vamos falar dos efeitos limitados. Então, a quarta aula é uma continuação dessa aqui, diretamente. E uma questão interessante, antes de iniciarmos a nossa discussão aqui hoje, a nossa conversa, é definir de maneira bastante clara o que seria exatamente efeito. Há uma definição possível aqui que os efeitos são consequências, são resultados de uma provocação ou de uma causação, de algum agente ligado a um fenômeno, um evento, uma situação. O efeito é a consequência de uma determinada causa. Ou falando de modo mais científico, nós sempre trabalhamos com efeito ou efeitos que são consequências de causa ou uma série de causas. Quando a gente fala em comunicação, geralmente a gente está trabalhando com a ideia de causas variadas, causas, vamos dizer assim, uma sequência de causas, e não apenas uma causa. Que é o que está colocado aqui, uma sequência de uma causa junto com outra, com mais outra, pode, então, explicar os efeitos. Ou seja, qualquer resposta de comunicação que a gente dê a qualquer estímulo de comunicação, na verdade, o que nós precisamos levar em conta é que não só a comunicação é uma causa, mas outras coisas juntas da comunicação também são causa e podem gerar respostas e efeitos, consequências muito diferentes entre as pessoas. Mesmo que o fenômeno seja um só, as respostas podem ser variadas. Exemplificando, eu escuto ou leio a notícia da morte do ministro Teori. O avião cai no mar e o ministro do Supremo morre. Eu, no Facebook, andei vendo gente lamentando e gente festejando. Não tem como saber quais são as razões, aí, as motivações das pessoas para fazer isso. Mas, de fato, temos que pensar que, mesmo em comunicação, toda causa tem um efeito. Agora deu certo aqui. Toda causa tem um efeito, tem uma consequência. Isso no mundo da física é muito tranquilo de se entender, como no exemplo que eu estou colocando aqui do pêndulo. Uma ação provoca uma reação contrária e igual. Isso na física é uma beleza, mas em se tratando de comportamento humano é um pouco diferente. Mas a regra é a mesma, Para toda causa ou causas há efeitos. Olha outro exemplo aqui do nosso Zé Mané, Ele não pensou que ele poderia dar uma porrada no saco ali de soco, e o negócio voltar nele. Bom, mas que tipos de efeitos estamos falando aqui nessa aula especificamente? Qual é o tipo de efeito que nós estamos lidando aqui? Não é um efeito qualquer, um efeito como esse que vocês viram, de alguém dar um soco numa coisa, a coisa volta e machuca. Não é um efeito físico, não é um efeito químico, não é um efeito biológico. Se bem que em alguns momentos pode até ser. Nós estamos falando aqui de efeitos que são coisas que afetam as nossas ideias, as nossas visões da realidade, do mundo, como pensamos as coisas, as nossas sensações, emoções, desejos, curiosidade, vontade de estar conectado com alguma coisa. São esses tipos de efeitos que nós estamos trabalhando aqui na aula de teoria da comunicação. E é importante pensar nisso tudo porque há uma série de ideias erradas sobre como que isso funciona.
Muitas pessoas acham que a realidade é mais ou menos assim, a comunicação é mais ou menos isso aí. Né? Há uma ação e há uma reação. A comunicação manda uma mensagem e haverá uma reação imediata. Ou como no caso do pêndulo aqui. Né? Não funciona bem assim. Há uma série de outros fatores que nós temos que considerar que vão falar exatamente desses efeitos. Bem, muitas pessoas acham que o efeito da comunicação é mais ou menos como uma espiral aqui enlouquecedora, hipnótica, que se você ficar muito tempo ali vendo televisão, vendo cinema, ouvindo rádio, você vai acabar sendo hipnotizado, você vai acabar entrando naquele mundo imaginário, vai perder a sua consciência, vai perder sua capacidade crítica. Essa é uma ideia bastante antiga e ocorre desde o início do século XX, desde quando as principais mídias de massa começaram a funcionar. Sempre houve essa preocupação enorme, né, do grande poder que a mídia tem em suas mãos. Ou seja, que tipo de devastação a mídia pode provocar os meios de comunicação nas pessoas, né? Desde a hipnose até outras consequências mágicas que eram muito difundidas no início do século XX, correto? Como se o produtor midiático, o jornalista, o produtor cultural, quem tem o meio de comunicação nas mãos também tivesse o poder, a força, a energia para poder dominar as pessoas, controlar as massas, fazer com que as massas aceitem o seu comando. Né? Ou pensando que as pessoas são como zumbis que vão seguir. Se bem que se tratando do Michael Jackson, isso mais ou menos aconteceu. Né? As pessoas ficaram muito impressionadas com ele e ele fez um sucesso muito grande. É um caso assim, quase que à parte, né? Dentro da mídia musical. Ele, os Bee Gees, os Beatles, né? são músicos que fizeram muito sucesso e praticamente produziu esse efeito aí de cascata, né? De manada. Todo mundo dançando junto com ele a mesma música aí. Então, esse tipo de consequência das pessoas copiando modelos famosos, né? Seguindo uma moda, uma tendência, abrindo mão da sua identidade para assumir a identidade dos outros, ou o pensamento dos outros, isso é uma preocupação enorme dos pesquisadores de comunicação, dos teóricos. Né? E, novamente, volta àquela questão, né? É uma desconfiança, vamos dizer assim, uma desconfiança muito grande na chamada indústria cultural, na sua intenção, naquilo que ela produz, não é? E muitos pensam também que a indústria cultural pode acabar nos transformando aí em fantoches, né? Que seremos manipulados por ela e assim por diante. Então, esse é um pensamento muito forte, principalmente no senso comum da pessoa no dia a dia, as pessoas que a gente encontra na rua, vai bater um papo, vai conversar. Né? Você que está agora fazendo comunicação, iniciou os seus estudos de comunicação, então alguém pode, na sua conversa aí, no bar, no boteco, com os amigos, alguém pode chegar para você e falar assim: puxa, mas os meios de comunicação são muito poderosos, eles são capazes de fazer aquilo tudo que a gente pensa, né? Manipulação, persuasão. E aí é bom que você entenda o processo do ponto de vista técnico, científico, para poder dar uma resposta a esse tipo de preocupação, né, social. Existe uma visão bastante difundida também de que a imprensa, principalmente nos dias de hoje, a imprensa ela é manipuladora, ela faz com que as pessoas tenham uma monovisão, uma visão única dos fatos. Né? As pessoas acabam, através da leitura dos jornais, se tornando mais do mesmo, né? Como se uma grande mão pudesse manipular esse grupo de pessoas. Né? Está bem dentro da linha daquilo que o pessoal da escola de Frankfurt defende e estudou, né? Que é a transformação daquilo que seria o indivíduo no mero objeto da indústria cultural. E essa preocupação com manipulação e tudo mais, ou com os chamados efeitos da mídia, nós poderíamos chamar então de efeitos diretos. Né? Por quê? Ao que tudo indica, nesse tipo de visão, as pessoas estão
completamente vulneráveis à mídia, né? Elas podem ser facilmente manipuladas, elas podem ser facilmente controladas. É uma visão bastante recorrente, ainda existe, porém, já vou avisando a vocês, é uma visão extremamente delicada e, em muitos aspectos, do meu ponto de vista e de muitos teóricos também, equivocada. E por que ela seria equivocada? É um dos motivos que vamos estudar aqui nessa disciplina, Teorias da Comunicação, que no fundo, é a tentativa de se entender quais são as consequências da comunicação na vida das pessoas no seu dia a dia. Correto? Muitos autores também, como Noam Chomsky, que é um famoso linguista norte-americano, escreveu vários livros a respeito da mídia. Esse é um dos livros mais importantes dele, a Media Control. Ele vai falar aqui do poder da mídia contemporânea, em particular da propaganda, né? Ou seja, a reclamação não é só contra a manipulação do jornalismo, não. A propaganda também recebe severos ataques de desconfiança devido à sua capacidade de mobilizar as pessoas, né? Noam Chomsky é um autor bastante inteligente, bastante conhecido, existem outros também, né? Wilson Bray aqui, por exemplo, escreveu um livro sobre a era da manipulação. É um livro interessante, mas ao mesmo tempo também deve ser lido com muita atenção. Por quê? Esses autores eles partem do princípio de que do que está acontecendo à volta deles ocorre também com todo mundo, né? Com todas as pessoas. Então, a pessoa percebe, por exemplo, um determinado comportamento da mídia, se fixa naquele comportamento da mídia e depois conclui que se ele está percebendo aquilo, todo mundo também vai perceber, vai entender, vai assimilar, vai incorporar aquele conhecimento. E nós temos que ir devagar aí com a dor, porque não é bem assim que a coisa funciona, né? Há também uma série de acusações e preocupações justamente por conta do entendimento de que os efeitos são diretos, né? De que não há barreiras que possam impedir que a comunicação atinja o seu objetivo, é a televisão. Por que a televisão? Porque a televisão, de longe, dentro da indústria cultural, mesmo com internet, celulares, redes sociais, ainda é o meio com maior presença, né, na sociedade. Vamos pegar o caso nosso aqui no Brasil. Mais ou menos 95%, 96% das casas, né, no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, tem uma TV em casa, né, tem uma televisão. Pode ser até no meio da floresta, capaz das pessoas conseguirem ali, através da antena parabólica, assistir televisão. E o que ocorre? As redes de celular e redes de TV a cabo ainda são muito restritas, né, no Brasil. A maioria da população brasileira tem 2 celulares, mas nem todos esses celulares, nem todos esses dispositivos móveis acessam plenamente canais de TV, né, ou o próprio YouTube. Há muita dificuldade por causa da velocidade de navegação, pelo pequeno trânsito de pacotes de dados oferecidos pelas operadoras. O pessoal não tem dinheiro para gastar, né? Então, acaba que vai para a televisão. E muitos pesquisadores ficam preocupados com esse controle da televisão, com essa onipresença da televisão no meio da sociedade, e aí começam a apresentar assim, discussões muito esquisitinhas, como desse cartaz aqui, né? Está tudo ok, né? Como quem diz, a TV está amansando as pessoas aqui, para que elas consumam, né? Comprem, né? E aí ela está aqui, então, exercendo o controle sobre as pessoas. E tem uma mensagem aqui: desligue seu aparelho de televisão e vai ler um livro. Ok. Tomara que tenha sucesso a campanha aqui, né? E essa preocupação com a realidade das massas com a mídia não é nova, né? O camarada aqui do desenho, né, dessa gravura, dessa fotografia, é Gabriel Tarde. Gabriel Tarde, né? Tem esse nome mesmo, Gabriel Tarde.
Ele é um grande sociólogo francês, faleceu, salvo engano, em 1904, e ele, então, tinha uma visão da sociedade emergente, a sociedade industrializada, a sociedade de consumo, aquela, vamos dizer assim, o mundo novo da Belle Époque, né, que surge com descobertas científicas e também o rádio, o cinema, mais tarde a televisão, vão ganhando espaço nessa sociedade de consumo, nessa sociedade capitalista, que tem uma divisão de trabalho diferente das sociedades mais tradicionais. As pessoas têm mais tempo para consumir e cultura, consumir informação, jornais, notícias. Né? Gabriel Tarde tinha uma visão sociológica da população naquela época muito negativa. Né? Ele chega a comparar a massa, né? A massa de pessoas, a massa da sociedade, como se fosse assim, uma mulher maluca, né? Desvairada, sem noção. Então havia, no início do século XX, até por desconhecimento da própria sociologia e da dinâmica social, e também por desconhecerem os efeitos da própria mídia nas pessoas, essa visão assim um pouco mais exagerada, né? De que esses indivíduos eram incapacitados intelectualmente para resistir à força, ao mainstreaming, à correnteza forte daquele novo caldo cultural, da nova linha de direcionamento social que a cultura de massas, que a indústria cultural, que a sociedade de consumo poderia levar às pessoas. Então eles vão tratar a massa como uma turma, né? uma galera incapacitada, tá certo? E se a gente somar a isso tudo também um outro problema, é que naquele período inicial do século XX, principalmente na década de 20, quando tem o grande crash, né? Ou seja, a grande depressão, da noite para o dia, o dinheiro desapareceu, né, do mercado, principalmente do mercado norte-americano, e se levou a sociedade americana a uma bancarrota muito grande. Então havia uma visão assim muito pessimista na época, né, das massas, da organização social. Havia muita teoria conspiratória de que o governo e tudo mais gostaria de manipular as pessoas, controlá-las, né? Então, muito parecido com as conversas que a gente ouve até hoje também. Né? E nesse período, então, inicial da mídia, dos meios de comunicação de massa, nos anos 30, nos anos 40, 20, 30, 40, né, do século XX, nós temos a efervescência assim, dos meios de comunicação de massas na vida das sociedades. Né? As pessoas passam, então, a consumir esses produtos culturais. Exemplo aqui do próprio rádio, né? Que nessa ilustração aqui de uma transmissão da BBC de Londres nos anos 40, uma radionovela. Então os atores fazem a cenografia, né? E eles leem os seus papéis. Vocês estão vendo aqui que tem uma atriz com um revólver na mão, não sei se ela vai dar um tiro de verdade aqui para poder gravar, provavelmente, né? Tudo se podia esperar naquela época. Né? Então, o rádio era muito presente na vida das pessoas, então o impacto, o efeito social do rádio, né, da presença constante do rádio nas famílias, era uma grande preocupação. Repito, por quê? Se fosse só por conta do entretenimento, estava tudo bem. Né? As pessoas estão se divertindo, estão aprendendo alguma coisa, mas havia preocupação enorme de que os costumes, os valores morais, as posições ideológicas e políticas pudessem ser abaladas, modificadas ou manipuladas pelo conteúdo fascinador, né, da grande mídia aí também. E é claro que nessa conversa toda de efeitos negativos, perigosos, né, toda essa conversa de moralidade, de sensualidade, tem o conservadorismo também. Né? Tem, por um lado, a visão muito elitista da cultura, né, e do impacto que a indústria cultural, né, possa provocar nas pessoas e nas massas, um impacto negativo, mas há também um moralismo aí barato, falso, negativo,
que não entende que há um movimento social de mudança de costumes, de hábitos, né? de modos de sociabilidade e tudo mais. Né? Por outro lado, a mídia em si, ela espelha em alguns aspectos, ou ela simula, ou ela mostra, ou deixa claro, ou escancara para a gente, a ideologia da época, a ideologia também a respeito dos comportamentos sociais vigentes. Né? Vou mostrar aqui para vocês um vídeo, rapidamente, só para ilustrar, que é um conjunto de propagandas aí dos anos 50 e que focam justamente assim a mulher dentro da propaganda. Né? São vídeos lá da época mesmo. Esse aqui, por exemplo, é bastante interessante. Deixa eu diminuir o som aqui um pouquinho, senão não dá. E tem uma parte dele aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Então, o vídeo está dando um pouco de delay aqui. Esse vídeo mostra, então, desde o início, né, uma mensagem da televisão dizendo assim, bom, a mulher ela não pode realizar determinadas tarefas que o homem pode realizar, mas ela pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, ela pode ser uma boa dona de casa. Né? Então é muito comum nessa época você assistir comerciais mostrando a mulher dominando a cozinha. Está até arrumada, né? Você vê que ela está bem vestida aqui, mas ela é dona de casa. Ela tem que cuidar de criança, ela tem que estar preparada para o marido voltar. O que está ocorrendo aqui? Por que essa propaganda é desse jeito nos anos 50? Porque a sociedade, infelizmente, naquela época era assim. A sociedade evoluiu, mudou, mas naquela época era assim. Então há um elemento assim, talvez, que nos chama mais atenção, que não é necessariamente da manipulação nem nada, mas é o do reforçamento, né, da rede social, do jeito da sociedade se comportar. Né? Vamos dizer assim, esse reforço, né, de comportamento pode estar presente aqui nessa propaganda. Está reforçando o papel da mulher, a cuidadora do lar, ela vai passar roupa, vai fazer comida, né? Cuida da casa. A mulher é aquela que cuida da casa para o marido que vai trabalhar. Então essa é a visão que o comercial passa, né? Infelizmente passa a respeito do comportamento, do papel da mulher. Agora é claro que nós não podemos aqui, né, cobrar muito, né, desse comercial dos anos 50 uma postura diferente, porque na época não havia. Na época não havia. Né? O movimento feminista vai surgir só nos anos 60, em que a Margaret Mead e outras articuladoras do movimento feminista começaram a pensar, a discutir, rediscutir tudo isso. Né? Aliás, os anos 60 foram os anos, na minha opinião, mais ricos na história do século XX, do ponto de vista cultural, porque é justamente nesse período dos anos 60 que há as grandes mudanças. Né? Você tem Martin Luther King, você tem os movimentos contra a guerra do Vietnã, tem um movimento dos universitários no mundo inteiro questionando o papel dos professores, a relação dentro de sala de aula, você tem tudo isso aí. Né? Mas isso vai ocorrer, essa mudança ocorre com o tempo, então é bem fácil a gente entender que a mídia, na verdade, ela estava mostrando muito, né, da própria realidade social, econômica, política daquele período, né, em particular. Bom, agora eu estou mostrando aqui para vocês, em cima da propaganda de guerra, né, norte-americana, o esforço que foi feito, né, para convencer as pessoas, chamar as pessoas para a realidade da guerra. Né? Há muitos estudos na época e acredito que esse período dos anos 40, 50 foram as décadas mais ricas de estudo da comunicação, justamente porque havia a crença de que os meios de comunicação tinham um poder ilimitado praticamente. Né? E com isso, praticamente qualquer mensagem poderia atingir o seu objetivo. Então, esse cartaz aqui é bastante famoso no esforço de guerra, que é o do tio Sam, Uncle Sam. Né? O Uncle Sam, eu preciso de você, quero você para o exército americano. Vá ao ponto de recrutamento mais próximo de você. Né? Então, havia chamadas, né, para que as pessoas pudessem serem recrutadas, né?
E esse esforço, eu vou explicar daqui a pouco, era um esforço que, no início, os propagandistas achavam que era simplesmente colocar a mensagem que automaticamente as pessoas iriam atender, e, na verdade, isso não ocorreu. Aqui um outro cartaz da época da Segunda Guerra Mundial, né? Unidos nós somos fortes, né? Unidos nós vamos vencer. É a coisa mais interessante que eu vejo aqui, que você tem aqui o canhão norte-americano e tem aqui também o canhão soviético, né? Todo mundo junto atirando contra a Alemanha, Itália e Japão, né? Então havia um esforço enorme de propaganda, usando os recursos da propaganda, usando aqui a semiótica, né? Usando as imagens, os significados para construir significantes, para construir significados, e esse esforço era muito grande no sentido de tentar convencer as pessoas da urgência disso tudo, né? Eu lembro que eu li há já alguns anos um estudo que foi feito na época sobre o soldado americano, e no fim se concluiu que todo aquele esforço de propaganda estava indo por água abaixo. Por quê? Porque os produtores das informações não estavam entendendo a lógica das pessoas, né? Eles achavam que os efeitos eram automáticos, né? O efeito da propaganda, da comunicação era automático, e na verdade não era, né? Tem inclusive um caso bastante interessante que era feito aquele esforço todo, né, de criar, por exemplo, peças gráficas ou então filmes, pequenos filmetes de 5, 6 minutos que eram projetados no cinema. A televisão ainda não estava muito disseminada nessa época, aí, nos anos 40. Então, no cinema, antes do filme, eles passavam esses filmetes que eram mais ou menos um noticiário, né? E tem um caso bastante interessante, é que os americanos fizeram o seguinte: eles queriam mostrar para o cidadão americano como o inimigo era perigoso e que ele precisaria ser combatido, quer dizer, os nazistas, né? Então eles mostraram os nazistas de um jeito tão terrível, que a própria população americana entendeu que não valia a pena fazer o esforço de guerra, porque se os nazistas eram tão maus assim, né, tão terríveis no campo de batalha, eles vão acabar nos vencendo, né? Eles vão nos derrotar, eles vão nos esmagar. Então, aquilo que antes era tido como certo, como efeito certo, né, não ocorreu. Então, aqui tem também reservei aqui um boletim, um filminho, né, da época, que é exatamente um filme do Departamento de Guerra, que era passado antes do filme principal, mostrando aqui a invasão da Polônia em 1939 pelo exército alemão. Então, eles acharam que mostrando isso poderia servir de alerta, né, e tal, com relação à guerra, a guerra que está batendo as portas, temos que nos mobilizar, isso pode chegar até nós, mas no fundo, isso acabou criando nas pessoas que assistiam medo, né? O que era para servir de alerta gerou medo da máquina de guerra americana, né? Da máquina de guerra alemã, a chamada Blitzkrieg, né? Que é a guerra relâmpago. Em uma semana invadiu um país, a Polônia, acho que caiu em uma semana ou duas, né? Eles mostram aqui a força dos alemães unidos, esforço de guerra, aquela coisa toda. Então, isso, no lugar de acalmar a população americana, acabou gerando mais preocupação ainda. É o que eles chamam, dentro da propaganda, de efeito de bumerangue, né? Você joga a informação pensando que vai dar um determinado efeito, a informação volta na sua cabeça, ou seja, dá um efeito contrário, né? Inesperado. E tudo por conta dessa crença, dessa ilusão de que a mídia ela é capaz mesmo de convencer as pessoas de qualquer coisa. Às vezes pode dar um resultado completamente diferente, como é o caso aqui do filme que nós estamos mostrando. Então, o pessoal acabou ficando com medo dos alemães, justamente pelo fato de que... tal. Mas antes de eu falar aqui dessa outra imagem que a gente vai usar de exemplo, deixa eu falar dessa aqui, que é uma campanha semelhante àquela que foi feita mostrando os nazistas como muito perigosos, né? Também fizeram uma campanha focada especificamente
no homem negro americano, no jovem negro americano, para que ele se animasse, né, ou ficasse pronto para o alistamento, que ele se apresentasse para o alistamento. Eles precisavam de muita gente, né? Então eles começaram a fazer uma campanha focada para o soldado negro, né? E fizeram cartazes, né, mostrando que como era importante o negro lutar na Europa e combater na Segunda Guerra Mundial, justamente porque os nazistas, né, como racistas, consideravam, né, os negros, os judeus, os ciganos, uma série de outros grupos étnicos, né, como inferiores e tal, né? Então a campanha era mais ou menos assim: seja patriota, vai em frente e tal, vamos lutar porque o inimigo, né, vale a pena ser derrotado. Aqui um cartaz um pouco diferente, que é o Duas Vezes um Patriota, né? Então um ex-soldado, né, soldado raso, o Obi Bartlett, né, ele perdeu o braço esquerdo em Pearl Harbor, né, e agora ele trabalha com soldagem na West Coast Shipyard, lá, quer dizer, um estaleiro de navios, né? Chamando a atenção assim: não, você ficou sem um braço, não pode lutar, mas vem para cá que você vai ter atividade, né? Então aqui está ok, mas a chamada para o campo de batalha gerou um efeito contrário nos negros, né? Os negros pensaram assim: isso é uma guerra de branco, né? Os brancos que inventaram essa guerra, agora eles querem que a gente vá lá morrer. Então não funcionou muito bem. E eles tiveram que, então, reformular, né, essa campanha de convocação, de chamamento do soldado negro, né, ou do jovem negro para a guerra. Lembrando a vocês que, principalmente em se falando de Segunda Guerra Mundial, o esforço de propaganda de guerra tinha embutido nele a seguinte mensagem: olha, precisamos de você porque você realmente vai morrer, né? Era como a convocação para o patriótica, né, já estava embutida na mensagem assim: olha, você vai morrer, né? Só que não aparecia isso na mensagem, mas obviamente que isso aí era uma realidade. E aqui um outro exemplo também de fotografias que eram divulgadas para mostrar o nível de crueldade dos nazistas que assassinavam os inimigos derrotados a sangue frio, né? Tal. Então isso aí causava, na verdade, pânico, né? Medo em quem lia os jornais e via essas fotos todas. Às vezes a intenção do editor ou do departamento de guerra era provocar raiva, ódio na população americana, mas muitas vezes, antes de provocar raiva e ódio, provocava medo, né? E voltando aqui nessa imagem interessante aqui do navio afundando, e isso aqui tem uma história interessante. Eram cartazes que eles faziam e colocavam nos bares, colocavam nas igrejas, nos hospitais, nos lugares públicos, né, para que as pessoas lembrassem de não ficar falando muito, né? Quer dizer, quem fala muito, né, dá problema. Então, assim, isso pode custar vida, né? Basicamente a mensagem está aqui, né? Perder a fala, quer dizer, você deixar a língua solta, né, pode custar vidas, né? Quem fala muito, né, pode provocar a morte das pessoas. Porque às vezes a pessoa está no bar, está conversando: o navio tal, meu primo vai embarcar e está indo lutar no Pacífico, né? Então podia ter um espião lá, uma quinta coluna, escutando a conversa e falar: vai sair amanhã um barco cheio de soldado aqui do porto tal e tal. Então eles tinham essas campanhas interessantes também para instruir as pessoas a respeito de como proceder, ficar vigilante, né? Porque o inimigo pode estar ao lado, etc, etc. Coisa de guerra, né? Felizmente nós não vimos isso aqui no Brasil, né? Pelo menos nos últimos 100, 150 anos, né? Não tem nada disso aqui. Bom, eu trouxe essa ilustração gráfica aqui para vocês, que é para você poder entender um pouco dessa questão do efeito, né, e da causa do efeito. Essa pequena fórmula que aqui está, né,
o E significando estímulo e o R significando resposta, é uma forma clássica lá do início dos anos 20, né? E do início dos primeiros estudos da psicologia, do comportamento humano. Havia uma visão muito difundida, inclusive, no estudo do comportamento, de que para cada estímulo haveria, então, uma resposta correspondente, né? O que acontece aqui? Como a comunicação é um estímulo, né? E é um estímulo muito poderoso, imaginava-se que, do mesmo jeito que ocorre aqui com essa fórmula, a comunicação também fluiria facilmente, né, em direção ao nosso receptor, né? Então, nesse modelo, vamos dizer assim, nesse paradigma aqui de teórico, não há, melhor dizendo, há uma visão muito clara de que a comunicação, o estímulo de comunicação, o estímulo de informação, ele é poderoso o suficiente para atingir a pessoa e provocar uma resposta. Geralmente uma resposta já esperada. Então essa é uma visão muito, vamos dizer assim, linear, né? Muito mecânica do processo de comunicação. Por isso que nós chamamos isso de efeito direto. O efeito ocorre de forma direta. A causa da resposta da pessoa chega nela, né? A informação chega na pessoa sem nenhuma barreira, né? Eles esqueceram de estudar essas questões todas de diferenças sociais, culturais, psicológicas, né? Até biológicas entre as pessoas, as audiências, as plateias, os grupos de leitores, né? Eles consideravam todo mundo igual, né? Como se fosse uma grande massa, né? Que recebe a informação como uma esponja. Daí o nome comunicação de massas, né? É a comunicação de poucos para muitos e provocando assim respostas imediatas, né? Manipuladoras, perigosas, né? Diante das pessoas. É claro que isso tem uma origem aí, pseudocientífica, né? Estudos ainda embrionários sobre o comportamento humano, a resposta que as pessoas dão aos estímulos, que está materializado aqui nesse paradigma, nesse modelo gráfico de estímulo e resposta. É como se a gente aceitasse que, num processo de comunicação, aqui descrito neste modelo de comunicação que aqui está, né, a informação saísse da fonte e fosse direto para a pessoa sem nenhum tipo de barreira, né, sem nenhum tipo de consequência, né? Então a informação vai e vem, né? O fluxo vai e volta, e é um fluxo linear, né? Vamos dizer assim. É um fluxo que atinge o seu objetivo. A fonte tem um planejamento, ela escolhe a mensagem, o meio, manda a informação e fatalmente as pessoas vão responder. Por quê? Porque o meio de comunicação, a mensagem de comunicação, a estrutura de comunicação é muito eficiente, né? Ela é muito poderosa, ela vai atingir as pessoas. Então, insisto nesse aspecto, né, de dizer que, dentro da ideia de efeitos diretos, que é uma ideia já vencida e ultrapassada de comunicação, para se entender os efeitos de comunicação, as consequências são imediatas, né? Bom, imaginava-se o seguinte, que a mídia fosse uma espécie de lançadora de mísseis, super certeiros que poderiam atingir as pessoas, as casas, as famílias, né, com um grande impacto, né? Então a informação saía como um foguete, disparada e ia direto para o seu alvo. Então, se a pessoa estivesse conectada na televisão, no rádio, ou lendo o jornal, ou no cinema, ela certamente seria afetada de modo esperado e mais ou menos padrão, né, naquela época. Por quê? Número 1, pensava-se, como o nosso amigo Gabriel Tarde e outros intelectuais, aí, alguns até muito renomados, né? Pensava assim, toda a audiência é meio besta, né? Meio bobalhona, meio boba, né? Meio retardada mental. Então, nós podemos fazer o que a gente quer. Vamos mandar a informação e ela vai funcionar, né? A segunda ideia é de que o impacto será certeiro, vai produzir impacto. E terceira ideia é de que
A mídia é super poderosa, ela é como super-homem, ninguém consegue detê-la, né? Ela tem grande capacidade. Então, se ela disparar o míssil, certamente vai fazer algum estrago, né? Vai disparar aqui a informação e ela vai atingir as pessoas, vai produzir algum tipo de resultado. Quer dizer, você não tem como escapar, né, da mídia, dos meios de comunicação. Eles vão te achar e vão te caçar e vão te acertar. Essa é uma ideia bastante estranha, mas, por outro lado, se a gente for analisar hoje, conversando aí com as pessoas, né, vendo nas redes sociais o que as pessoas falam, elas não estão muito longe dessa ideia, não, tá? As pessoas acham que a mídia realmente funciona assim. Bom, creio que dentro desse conceito de efeitos diretos, né, nós já discutimos aqui o que é essencial. Agora eu faço a vocês um convite que é de leitura, né? Até agora eu não falei de leitura, nós estamos já na terceira aula, pelo menos aqui nas videoaulas não falei. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse livro aqui, cujo PDF está lá no Facebook, está na nossa página do Facebook, que é Teorias da Comunicação, do Mauro Wolff. Mauro Wolff já faleceu, um teórico italiano, desculpa, e ele escreveu esse livro, que é um livro, provavelmente, é o livro mais usado aqui no Brasil de teoria da comunicação. E eu gostaria que você lesse aqui a primeira parte, né? Pensasse a ler a primeira parte, porque vai aprofundar e discutir uma série de coisas que depois, em sala de aula, a gente pode tirar dúvidas também. Então, tome nota aí, é um livro fundamental para você ler e é bom começar a ler também. Eu trouxe outros livros aqui, mas a título de demonstração, não vou assustar você com esse tanto de livro, tá? Mas olha só, esse livro existe também na biblioteca da PUC, que é o Mass Communication Theory, né, do nosso amigo Dennis McQuaid. Também com esse nome todo, ele não é americano e inglês, ele é holandês. Tá, okay? Esse livro eu já fiz uma investigação aí profunda na biblioteca da PUC. Nós temos alguns exemplares no São Gabriel, só que tem em inglês, tá? E lá no Coração Eucarístico tem um exemplar em português. Um livro muito bom, excelente, se você quiser estudar mais a fundo. Repito, com as nossas aulas, mesmo videoaulas e assistência em sala de aula, não é possível cobrir tudo aquilo que a gente estuda em teoria da comunicação. Então é importante fazer essa leitura paralela. Esse outro livro aqui também já é um livro um pouco mais difícil de ser conseguido, né? Esse livro eu comprei pela Amazon Books, né? Um livro excepcional, é um livro texto, um livro muito utilizado nos Estados Unidos pelas escolas de comunicação, chama Media Effects, né? São vários autores, é um livro bastante denso, e ele fala sobre vários assuntos, e o pessoal que fez os capítulos aqui de primeira linha, né? Dentro da teoria da comunicação. E aqui, um livro do David Kenneth Berno, O Processo da Comunicação, que é mais ou menos um livro de cabeceira que eu tenho. É um dos poucos livros de cabeceira que eu tenho aqui dentro da área de comunicação, que esse realmente vale a pena. E o mais engraçado é que esse livro aqui ele é dos anos 60, e ele ainda não perdeu sua validade, ainda está dentro do prazo de validade dele. Muitos conceitos aqui são bastante fundamentais, né? Duas aulas, videoaulas que nós vamos trabalhar, são basicamente conceitos desse livro aqui. Então, é outro livro bacana para vocês lerem. E Marshall McLuhan, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, esse foi um livro clássico do Marshall McLuhan, que é canadense, já falamos dele aqui, né? E ele, então, é um grande estudioso teórico dos meios, né? Uma teoria dos meios de comunicação. E vale a pena dar uma lida nesse livro aqui, inclusive, esse conceito de comunicação como extensão do homem é um conceito assim, super bacana, que também ajuda a dimensionar os efeitos, né, e entender esses efeitos na vida das pessoas. Okay? Bom, então, lembrando que a atividade principal que eu pedi para vocês é a leitura do livro do Mauro Wolff, para que a gente possa, na aula presencial, tirar mais proveito, né,
o máximo de proveito possível dessas 2 aulas que nós estamos aqui programando, essa de hoje, que é sobre os efeitos diretos, e a próxima aula, a aula número 4, falando então do avanço no entendimento de como esses efeitos de comunicação funcionam, né, do ponto de vista teórico e prático, que são os efeitos limitados. Ok? Espero que você tenha gostado dessa nossa breve aula. Um grande abraço para você e até a próxima.